Olá, senhores, vamos falar sobre, abre aspas, matemática financeira, fecha aspas. Que raio é isso? Não tem uma matemática financeira, eu já sou contra com o nome. A matemática financeira, ela não existe, existe uma matemática. A matemática financeira usa conhecimentos de quase 300 anos, tá? Ela usa, o que está por trás é o teorema de Galois, teorema fundamental da álgebra, teorema do valor intermediário de Bolzano, teorema de Fermat da variação de sinais dos coeficientes. Tudo isso tem 300 anos. Mas eu quero tentar, nesse áudio, falar com vocês sobre qual é a matemática que está por trás das finanças. Tá? Finanças é um conhecimento grande, amplo. Tá? O cara que estuda isso, ele tem que conhecer sobre contabilidade, tá? Sobre as finanças, sobre legislação, sobre o mercado. Tá? Tudo isso é a parte qualitativa. Eu vou falar aqui da parte da conta. Tá? Basicamente, na parte quantitativa, a aula 1 do financista é entender que o dinheiro tem valor no tempo. Ok? E aí, o passo seguinte é saber calcular o valor do dinheiro no tempo, dado uma taxa de juros. Então, eles mostram lá, sempre tem os juros simples, os juros compostos. E aí, se essa capitalização for feita num intervalo de tempo tendendo a zero, você tem o número de Euler, lembra? Aparece lá o número de Euler. Olha que bonito, você conseguiu saber que o dinheiro tem valor no tempo, você já sabe disso, né? E você conseguiu calcular agora isso. Agora, o primeiro problema das finanças que se coloca, e eu vou dizer, são basicamente 3 problemas que a finanças resolve, só, tá? Com exceção de algum ou outro maluco que calcula opções exóticas na Faria Lima, mas é um cara em 100 mil. Tá? São basicamente 3 problemas, eu vou falar deles. Mas primeiramente, o problema clássico é o seguinte: você tem um fluxo de caixa e você quer saber, ele está espalhado no tempo, quanto ele vale, hoje ou no futuro. Então você quer comparar todos esses caixas, todas essas entradas ou saídas de caixa, você quer comparar todas elas no mesmo período. Tá? Você quer, por exemplo, você não sabe a taxa de atratividade do seu negócio, se a taxa é boa, se é ruim, mas você sabe o quanto você vai gastar e quanto você vai receber. Agora, se isso é bom ou ruim, você não sabe. Tá? Você tem que calcular essa taxa desse seu investimento, a taxa média de retorno, né? Para saber se ele é atrativo ou não. Porque se não for, eu vou investir o meu dinheiro num negócio mais atrativo, que vai dar mais retorno. Por exemplo, um Uber. Tá? Ou se não, eu vou, de fato, comprar lá eu vou fazer um aluguel, vou fazer uma reforma e vou receber esses pratos, não sei lá, vou comprar um fundo imobiliário, né? E aí eu vou receber a renda mínima garantida, que é só o retorno do dinheiro que eu paguei extra. Mas o que está por trás aí é o seguinte. Eu vou voltar nesse problema, mas eu queria que vocês soubessem que até onde eu vi, finanças tem 3 problemas básicos. O problema número 1 da finanças é calcular uma taxa de retorno. Tá? Então eu tenho o meu fluxo, está espalhado no tempo, eu quero saber quanto que está rendendo esse fluxo. É um problema nobre, cara, porque envolve o dinheiro, cara. Vou fazer esse dinheiro, vou fazer esse investimento ou não. O problema número 2, dado um fluxo, qual a sensibilidade desse fluxo com relação aos parâmetros? Tá? Esse é o problema 2. O problema 3 é qual o valor médio, tá? De uma taxa, de uma sensibilidade, tá? Porque as coisas, se eu precisar representar uma série de investimentos com vários retornos, qual o valor médio? Tá? Qual o tempo médio? Qual o rendimento médio? Tá? São esses 3 problemas: taxa interna de retorno, valores médios e sensibilidades. Esses 3 problemas, eles estão montados em teoremas com 300 anos. Por exemplo, o primeiro problema de se calcular a taxa interna de retorno, ele é a junção de alguns teoremas. O teorema fundamental da álgebra, vou comentar. O teorema do valor intermediário, de Bolzano, vou comentar também. O teorema de Fermat da variação dos sinais dos coeficientes. Sem isso aí não tem nada. Tá? E um teorema que foi provado por um rapaz de 17 anos, francês, o Évariste Galois, famoso. Tá? E esse, em particular, é um teorema importante, que ele, no fundo, está dizendo o seguinte: amigo, tenha uma HP 12C ou saiba mexer no Excel, porque senão seus problemas são insolúveis.
tá? Em métodos em tempo finito. Vamos para o primeiro problema. Quando você tem um fluxo de caixa, então você fez o seu investimento, desembolso de caixa, e aí você vai ter rendimentos ao longo do tempo, em N períodos. A pergunta é, qual é a taxa interna de retorno desse problema? Quando você monta esse problema, matematicamente, você quer achar a raiz de um polinômio, tá? Vamos ao teorema fundamental da álgebra. Ele diz que um polinômio de grau n tem n soluções. Ótimo! Então a primeira coisa que eu preciso saber é que esse problema tem solução. Maravilha! Tá? Só que existe uma questão, cara. As raízes nem sempre são reais. Tem raízes complexas. Então eu não consigo chegar para o investidor e falar, olha, o seu retorno do seu investimento vai ser 0,3 mais i raiz de 2. Ele vai jogar HP dele em mim, tá? Mas, para isso, tem um outro teorema que garante que essa solução existe, que é o teorema de Fermat, da variação do sinal dos coeficientes. Repara que o primeiro investimento é negativo. O investimento é negativo. Depois das parcelas, primeiro você tem o desembolso, que é uma saída de caixa, depois você tem as entradas, que são positivas. Então os coeficientes desse polinômio são positivos. E o Fermat fala o seguinte: quando você tem variação no sinal dos coeficientes, eu tenho pelo menos uma raiz positiva. Opa! Então, agora eu tenho a existência. Na verdade, eu acho que agora eu tenho a unicidade, tá? Porque eu acho que o teorema fala que da forma... Deixa eu pensar. Sim, é a unicidade. O primeiro teorema, ele diz da sobrejetividade. Existe uma taxa ali no contradomínio. Desculpa, existe uma taxa no domínio que chega no contradomínio. Esse segundo teorema, ele é a unicidade. Ele fala a taxa é única. Porque se você variou os sinais negativo, positivo, 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 vai ter uma única taxa real que vai fazer isso, tá? E agora a forma é como achar essa taxa. Então eu sei que ela existe, sei que ela é única. Então para achar eu vou olhar o Évariste Galois. Ele virou e falou assim, olha, para polinômios com grau maior que 5, maior ou igual que 5, não existe uma fórmula algébrica para você calcular, tá? Então, com o perdão da palavra, fudeu, tá? Porque como é que eu vou fazer esse cálculo? Aí que eu uso o teorema do valor intermediário de Bolzano, tá? Eu sei que eu estou tratando de um polinômio. Um polinômio é uma função contínua, tá? Lembra o que é função contínua? Dado um epsilon, tem um delta. Bom, um dia eu falo sobre isso. Quando a função é contínua, se eu jogo um valor, eu chuto um valor de raiz por um determinado intervalo, deu negativo. Aí eu mudo o valor da raiz, deu positivo, o valor final. Pô, se um valor de raiz no intervalo deu negativo, eu andei um pouquinho para frente, chutei outro valor maior, deu positivo, em algum lugar ali tem que dar zero. Então é ali que eu vou buscar a minha raiz. Então é isso que essa sua calculadora faz. Tá? Lógico que tem métodos para isso, pode ser o método de Newton-Raphson. Então tem muitas formas de se fazer isso. Isso é a matemática financeira, tá? É a estrutura que você tem por trás. Você usa dois teoremas de Fermat, um de sinais, tá? Não, por enquanto não, você está usando só um teorema de Fermat. Você usa os teoremas de sinais para Fermat, tá? Sinais de polinômios. Você usa o teorema fundamental da álgebra, você usa o teorema do valor intermediário para começar a caçar essa solução. O teorema do valor intermediário, ele é bom, tá? Porque você vai jogando raízes, você vai jogando testes. Tá? Você não precisa se preocupar com nada, você vai jogar vários testes e ver aonde a função vai mudar de sinal. Da onde ela sai de positivo para negativo? Em algum momento ali ela passou pelo zero, tá? Então você vai encolhendo esse intervalo até encontrar a raiz, né? É como encontrar um leão no deserto, tá? Como é que você acha um leão no deserto? Você divide o deserto pela metade e aí procura se o leão está nessa metade ou na outra. Então, se você procurou o leão na sua metade e não encontrou, ele está na outra metade. Então, você pega a outra metade e divide no meio. E aí, se você não encontrar o leão, você procura na outra metade. E você vai fazendo isso sucessivamente, até que os quadrados, o tamanho
da sua busca fique pequeno o suficiente para você encontrar o leão ou o leão te encontrar. Tá. O que se segue depois? O outro problema fundamental das finanças é a sensibilidade. Olha só, também é um outro teorema de Fermat, hein? Fermat foi o primeiro cara que entendeu isso, que uma função contínua diferenciável, no momento de inflexão, ela vai ter uma derivada igual a zero. Então, tem muitos problemas que querem analisar isso. Qual a sensibilidade do meu fluxo com relação a um determinado parâmetro. Tá? Então, por exemplo, eu tenho ali eu vou receber uma série... Aliás, as tesourarias fazem basicamente isso o dia inteiro. Tá? Você tem ali você comprou um título que vai te dar uma série de pagamentos no futuro. Isso aqui ele depende da taxa de juros, depende da Selic, sei lá. Então você pode calcular qual é a sensibilidade dele com relação à Selic ou à taxa de juros. Então basicamente quanto que eu tenho a receber vai variar se a Selic variar um pouquinho. Você calcula a sensibilidade dele. Tá? E você, por exemplo, tem ali os seus títulos públicos, você tem os vértices que você comprou em vários anos. Você pode trazer tudo isso a valor presente e fazer a conta. Tá? Se a Selic mudar 1 basis point, tá? 0,01%, quanto muda o que eu tenho a receber? Isso, no fundo, isso daí é uma medida de risco. Tá? Você calcular o risco do seu negócio. Por que é o risco? É a incerteza, né? Então, se variar um basis point a Selic, o que eu tenho a receber varia bruscamente, então está muito sensível essa posição. Ou você vende alguma desses seus vértices aí, ou você compra outros. Tem que equilibrar isso aí, cara. Não pode ter tanta certeza. E o último problema, na verdade, uma outra variação desse problema é aplicar esse mesmo método no próprio método, tá? Que é chamado de convexidade. Tá? Então, tudo bem, eu posso ter uma sensibilidade, só que essa sensibilidade ela pode ser para mais ou para menos. Tá? E aí você tem que calcular a segunda derivada do seu problema. Tá? Porque você ter uma carteira sensível, ela é bom ou é ruim? Depende. Se ela é sensível para mais, aí é bom para mim, né? Se variar um basis point, minha carteira vai mudar pra caramba, só que ela vai crescer, cara. Então tá bom. Ou se baixar um basis point, ela também vai mudar pra caramba, só que ela vai crescer. Então aí tá bom, esse cenário tá legal. O ruim é quando você tem muita variação do seu portfólio e a variação é negativa, aí pior ainda. Tá? Mas no caso geral é melhor que a carteira seja o menos sensível possível. E é isso que derivada faz, calcula sensibilidades. E a derivada segunda é a sensibilidade da sensibilidade. Tá bom? O terceiro problema que eu vejo nas finanças é cálculo médio. Tá? Então é tempo médio, um CAGR, tá? um retorno médio. Eu lembro quando eu era sócio do Asset e tinha um outro sócio lá, ele era formado em, acho que publicidade, mas ele é um cara muito bom, muito bom. E ele cuidava dos reports dos fundos, tá? Para os clientes. Ele tinha a taxa que tinha rendido o investimento, mas ele não tinha o tempo, tá? Então o tempo ele é um expoente, tá? E o que é um expoente? É um logaritmo. Então eu calculei o logaritmo para ele ficou alucinado, cara. Falei, é para isso que serve os logaritmos, puta que alegria, e é isso, tá? Então você vai ter, por exemplo, um caso de um duration, você vai ter um fluxo de caixa, você vai pesar, por exemplo, você vai colocar pesos nesses fluxos de caixas, que são o tempo, né, que você vai ter essas entradas. Com isso você consegue calcular a duração média da sua carteira, tá? Então também é um duration, é um valor médio, tá? Então esses são os problemas da matemática financeira, então, e que não existe, tá? A matemática financeira. Então eu sou contra esse nome. E se você tiver algum outro problema que eu não falei aí, que é legal, que inclui alguma coisa extra, pode me trazer. Eu não quero falar sobre as coisas mais estocásticas, esse tipo de coisa aí. Acho que pisar em mundo firme, em chão firme é legal para falar de finanças. E eu sempre estou aberto para esses assuntos. Um grande abraço para vocês e um ótimo dia.